tarde, queridos seguidores. Mais uma vez gravando um vídeo para o meu canal do YouTube. Hoje o tema escolhido é Síndrome do Membro Fantasma. O membro não está lá, já foi amputado, mas ainda dói. A síndrome do membro fantasma foi um mistério durante séculos. Não é difícil perceber por quê. O senso comum não chega para explicar como é possível ter sensações dolorosas ou não num membro que foi amputado. Hoje, no entanto, a origem neurológica do problema é conhecida e há respostas terapêuticas eficazes para quem sofre com ele. Essa notícia é da Notícias Magazine, de 18/4/2019. Texto de Sofia Teixeira. Há momentos sem aviso sem que Nuno Pontes, de 43 anos, consegue mexer os dedos do pé esquerdo. Abre-os, fecha-os com facilidade. Isso não teria nada de extraordinário, não fosse dar-se o caso de não ter o pé esquerdo, porque fez uma amputação da perna ao nível do joelho há mais de 23 anos. Nuno tinha 19 quando um acidente de moto determinou que ele tivesse de lhe ser feita uma amputação transtibial e durante o longo período de recuperação, a sensação de ainda ter a perna era quase uma constante. Hoje, décadas depois, acontece com menos frequência, mas ainda assim há dias em que se levanta de manhã e, apesar de assentar apenas o pé direito no chão, é como se a perna e o pé esquerdo ainda existissem lá. Sente-lhes o peso, a posição e tem a nítida sensação de cada dedo que já não tem em contato com o chão. É uma sensação incrível, quase mágica, mas ao mesmo tempo frustrante, explica ele. A síndrome do membro fantasma foi descrita pela primeira vez em 1552 pelo cirurgião francês Ambroise Paré, mas foram precisos mais de 400 anos para a ciência conseguir explicá-la. O fantasma do membro doloroso ou não é produzido principalmente pela ausência de impulsos nervosos após a amputação. É uma sensação incrível, quase mágica, mas ao mesmo tempo muito frustrante. Nós temos uma representação cerebral, cortical, do nosso corpo, como que um mapa para percebermos o que se passa. Explica a anestesiologista Maria Cristina Mangas, atualmente coordenadora da seção de Medicina da Dor da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia. Quando há uma amputação, todo o influxo nervoso correspondente a esse membro deixa de existir, mas continua a haver uma representação a nível cortical. Nosso cérebro tem memória, tem registros e isso não se apaga tão fácil. Para Nuno Pontes, o tempo e a adaptação à prótese foram fundamentais para conseguir controlar e minimizar as situações fantasma. Nunca procurou ajuda porque nunca sentiu que isso prejudicasse no dia a dia. Mas para outros, a história é um pouco mais complicada. Meses ou anos depois da amputação, persistem dores, por vezes violentas, no membro que já não está lá. Os estudos sobre a incidência deste tipo de dor apresentam valores muito discrepantes, que variam de pouco mais de 2% até mais de 90% da população de amputados. Esta disparidade
pode ser explicada pelos tipos muito diferentes de sensações que os amputados vivenciam e que vão da dor no local do coto às sensações de presença do membro ou da dor fantasma. A principal origem de diferença são pronunciadas, considera a médica fisiatra Isabel Pereira, está relacionada com os momentos de avaliação, dependendo sobretudo da altura em que se pergunta às pessoas se existe dor. Quanto mais próxima da altura da amputação, mais altas costumam ser as percentagens. Os reflexos existem, os registros no cérebro existem. O cérebro tem memória do órgão que foi amputado. No entanto, aquilo que a médica sabe a partir da sua experiência, como especialista em medicina física e reabilitação no Hospital Professor Dr. Fernando Fonseca, na Amadora, é que quase todos os amputados terão uma sensação de membro fantasma ou de dor fantasma em alguma fase. É mais frequente nas fases iniciais, pós-amputação, e amputados do membro inferior, mas também pode manifestar-se só anos mais tarde e acontecer com os membros superiores, ou mesmo noutras partes do corpo, como no caso das mastectomias. Da sua experiência, a dor fantasma também é mais frequente em situações em que houve dor aguda ou crônica previamente. Por exemplo, no caso das pessoas com diabetes, que tiveram de ser amputadas, exatamente por terem durante meses feridas dolorosas, difíceis de cicatrizar, isso está lá gravado na memória. Tratar a dor antes que dela aparecer. Sabendo disto, a melhor prática de anestesiologia propõe a tônica do tratamento não apenas no depois, mas também no antes e no durante. Ou seja, o melhor tratamento é a prevenção. Hoje é aceito de quem tem dor crônica está mais sujeito ao aparecimento de dor fantasma. E nesses casos, a intervenção deve ser prévia à amputação, defende a anestesiologista Ana Cristina Mangas. Por um outro lado, antes da cirurgia, podem ser usados fármacos específicos para a dor neuropática, ainda que ela não esteja presente. Por outro, do ponto de vista anestésico, durante a cirurgia, há recomendações recentes que sugerem, por exemplo, a utilização de anestesia local, regional e bloqueios periféricos, que vão adormecer os nervos antes deles serem seccionados, prossegue a especialista. Porque ao estar sedada a dor no membro que vai ser amputada, as memórias que essa pessoa tem no cérebro das dores nesse pedaço que será amputado fica anulada. Hoje é aceite de quem tem dor crônica que está mais sujeito ao aparecimento de dor fantasma. E nesses casos, a intervenção deve ser prévia à amputação. Isto é especialmente importante porque há dores fantasmas refratárias à medicação e muito difíceis de tratar. As atuais medidas de combate passam pela medicação, mas também, recentemente, nos casos mais complicados, pela possibilidade de implantar um aparelho de estimulação periférico. São dispositivos muito prometedores e que têm um impacto enorme na melhoria na qualidade de vida, revela a médica anestesiologista.
Isto não quer dizer que façam a dor desaparecer, mas ajudam a controlá-la. Como eu costumo dizer aos meus pacientes, para passar a ser o Antônio a ter a dor e não a dor ter o Antônio. A fisiatria também pode ajudar com algumas técnicas, quase todas viradas para a estimulação da zona terminal do membro, já que a dor parte exatamente da ausência de estímulos nervosos. Uma delas é a técnica do espelho, em que é preparada uma estrutura que esconde a ausência do membro ao mesmo tempo que reflete o membro saudável, criando no paciente a ilusão de ter dois membros iguais. A técnica do espelho reflete o membro saudável, criando no paciente a ilusão de ter dois membros iguais. A realização de exercícios com essa técnica engana o cérebro e cria uma estimulação na área cerebral que deixou de ser estimulada por aquele segmento em falta e que guardou as memórias, os registros do membro quando tinha dor, podendo diminuir a dor ou sensação de membro fantasma, diz a fisiatra Isabel Pereira. Importante, garante a clínica, é o paciente falar abertamente sobre esses sintomas com o médico para poder ser ajudado. Ainda há muitas pessoas que só falam depois que eu perguntar diretamente se sentem dor na perna ou no braço, que já não está lá. Têm vergonha, o medo de estar dizendo um disparate. Então é bom, complemento eu, que fique claro, não adianta cortar um membro superior ou inferior. O registro, a memória está lá no nosso cérebro. Precisa usar de técnicas para tirar esses registros do membro doente, com dor, e criar novas memórias para aquele membro que foi amputado. Portanto, se você tem dor fantasma, procure ajuda psicológica também. Vai lhe ajudar muito. Obrigada.